Noivo rico. Humilha a esposa grávida na frente de todos, até o pai dela entrar na festa. Mariana Silva segurava a barriga de 7 meses com as 2 mãos, enquanto tentava conter as lágrimas que insistiam em cair. O salão de festas mais luxuoso de São Paulo estava repleto de convidados elegantes, que agora a encaravam com uma mistura de curiosidade e desconforto. Rafael Mendonça, seu marido de apenas 2 horas, estava de pé ao seu lado gritando acusações que ecoavam por todo o ambiente decorado com flores brancas e douradas. A voz dele tremia de raiva enquanto apontava o dedo na direção dela. Você achou que eu ia passar a vida toda sendo enganado? A voz de Rafael cortava o ar como uma lâmina. Mentiu sobre essa gravidez desde o primeiro dia para me prender neste casamento. Os murmúrios se espalharam entre os 300 convidados. Mariana podia sentir o peso de todos aqueles olhares sobre ela. O vestido de noiva que havia sido o sonho da sua vida agora parecia pesado demais para seus ombros frágeis. Rafael, por favor, não faça isso aqui. Ela sussurrou, mas a voz dele abafou qualquer tentativa de defesa. O teste de paternidade chegou hoje pela manhã. Ele continuou, tirando um envelope branco do bolso do paletó. Quer que eu leia em voz alta para todos ouvirem? Dona Verônica Mendonça, a mãe do noivo, se aproximou com um sorriso satisfeito no rosto. Seus brincos de diamante brilhavam sob as luzes do lustre, enquanto ela caminhava entre as mesas redondas, cobertas com toalhas de linho importado. Eu sempre soube que essa menina era interesseira, declarou Verônica para quem quisesse ouvir. Uma garota de bairro pobre, querendo se aproveitar do meu filho. Era óbvio demais. As amigas da sogra balançaram a cabeça em concordância. Algumas senhoras da alta sociedade paulistana cochichavam entre si, enquanto outras já haviam tirado os celulares para gravar aquela cena constrangedora. Mariana tentou se levantar da cadeira onde estava sentada, mas as pernas tremiam. A gravidez havia deixado seus movimentos mais lentos, e a emoção do momento estava tirando todas as suas forças. Eu nunca menti para você sobre nada, ela conseguiu dizer, mas a voz saiu fraca. Não menti? Rafael riu com deboche. Então explica por que o teste deu negativo para a paternidade. O burburinho aumentou entre os convidados. Alguns homens de negócios que eram sócios de Rafael começaram a se afastar discretamente, como se não quisessem ser associados àquela situação embaraçosa. Mariana sentiu uma contração leve na barriga. O estresse estava fazendo mal para o bebê. Ela sabia disso. Tentou respirar fundo, mas o ar parecia faltar em seus pulmões. Por favor, Rafael. Ela estendeu a mão na direção dele. Vamos conversar em particular, não na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo? Ele gesticulou para os convidados. Foram essas mesmas pessoas que eu convidei para o meu casamento com uma mentirosa. Eles têm o direito de saber a verdade. Dona Helena, a madrinha de Mariana e vizinha de infância, se levantou da mesa onde estava sentada. Era uma senhora de 68 anos que havia criado Mariana depois que a mãe dela faleceu, quando a menina tinha apenas 12 anos. Meu filho, não é assim que se trata uma mulher grávida, Helena disse com a voz firme, mas respeitosa, ainda mais no dia do casamento de vocês. A senhora não se meta nisso, Verônica replicou imediatamente. A senhora criou essa menina mal, por isso ela aprendeu a mentir desde cedo. Helena sentiu o sangue ferver, mas se controlou. Conhecia Mariana desde bebê e sabia do caráter da menina. Alguma coisa estava muito errada naquela história toda. Rafael abriu o envelope com movimentos bruscos. O papel fazia ruído no silêncio tenso que havia se instalado no salão. Os garçons haviam parado de servir e até mesmo a banda contratada para a festa havia interrompido a música. Aqui está. Ele ergueu o papel. Teste de paternidade realizado no laboratório mais conceituado de São Paulo. Resultado. Excluída a paternidade com 99,9% de certeza. Um grito abafado se espalhou entre as convidadas. Mariana sentiu o mundo girar ao seu redor. Como isso era possível? Ela nunca havia estado com outro homem. Rafael era seu primeiro e único namorado. Isso não pode estar certo, ela murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Não pode estar certo?
Rafael jogou o papel no chão. Ou você acha que o laboratório está mentindo também? Nesse momento, o padre Antônio, que havia celebrado a cerimônia apenas 1 hora antes, se aproximou do casal. Era um homem de 70 anos que conhecia a família de Mariana há décadas. Meus filhos, talvez seja melhor resolvermos isso em um ambiente mais reservado, ele sugeriu com delicadeza. Não, padre, Rafael respondeu secamente. Já foi reservado demais até aqui. Todo mundo precisa saber que tipo de pessoa eu quase deixei destruir minha vida. Carlos Mendonça, o pai do noivo, observava tudo de longe com uma expressão indecifrável. Era um homem de 55 anos, dono de uma das maiores construtoras de São Paulo. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, e o terno italiano custava mais do que muitas pessoas ganhavam em 1 ano. Ele se aproximou do filho e sussurrou algo em seu ouvido. Rafael assentiu com a cabeça e se virou novamente para Mariana. Meu pai acabou de me lembrar de uma coisa importante, Rafael anunciou. Você assinou um acordo pré-nupcial, lembra? No caso de qualquer tipo de fraude matrimonial, você sai deste casamento sem direito a nada. Mariana se lembrou vagamente de ter assinado vários papéis uma semana antes do casamento. Carlos havia explicado que eram apenas formalidades legais, e ela havia confiado porque estava apaixonada. Eu não cometi nenhuma fraude, ela insistiu, lutando contra as lágrimas. O teste de paternidade falso não é fraude. Verônica intrometeu-se novamente. Engravidar de outro homem e fingir que é filho do meu Rafael não é fraude. Dona Helena não conseguiu mais se conter. Levantou-se da cadeira e caminhou decidida até onde estava Mariana. Essa menina é honesta desde que nasceu, declarou em voz alta para todos ouvirem. Se ela diz que esse bebê é do Rafael, então é do Rafael. A senhora está chamando o laboratório de mentiroso? Carlos perguntou com um tom ameaçador. Não sei nada sobre laboratório, Helena respondeu. Mas sei sobre o caráter da menina que criei. Alguns convidados começaram a se levantar das mesas, claramente desconfortáveis com a situação. O ambiente festivo havia se transformado em algo constrangedor, que ninguém queria presenciar. Rafael tirou mais um papel do bolso. Já que estamos falando de caráter, ele disse, talvez a Mariana queira explicar por que mentiu sobre o pai dela também. O coração de Mariana disparou. Como ele sabia sobre seu pai? O que você quer dizer com isso? Você sempre disse que seu pai havia morrido quando você era criança, não disse? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like. E principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Então explica por que meu investigador particular descobriu que ele está vivo e mora aqui mesmo em São Paulo? Mariana ficou paralisada. Dona Helena, ao lado dela, também demonstrou surpresa. Era verdade que João Silva havia abandonado a família quando Mariana tinha 5 anos, mas Helena sempre disse à menina que ele havia morrido para poupá-la da dor do abandono. Eu não sabia, Mariana gaguejou. Não sabia ou não queria que eu soubesse que seu pai é um simples jardineiro que trabalha em mansões da elite? Rafael continuou. Achou que ia me enganar sobre sua origem também? A humilhação estava se tornando insuportável. Mariana sentia que ia desmaiar a qualquer momento. O bebê se mexia inquieto em sua barriga, como se pudesse sentir o estresse da mãe. Verônica se dirigiu aos convidados com voz teatral. Vejam só, minhas amigas. Mentiu sobre a gravidez. Mentiu sobre o pai. Que mais essa menina escondeu da nossa família? Foi nesse momento que as portas do salão se abriram com força. O som ecoou por todo o ambiente, fazendo com que todas as cabeças se virassem na direção da entrada. Um homem humilde de aproximadamente 50 anos entrou caminhando devagar, mas com determinação. Suas roupas eram simples, uma calça jeans desbotada e uma camisa branca que já havia visto dias melhores. Suas mãos calejadas evidenciavam anos de trabalho pesado. Era João Silva. O silêncio que se instalou no salão foi absoluto. Até mesmo as crianças presentes pararam de brincar e olharam fixamente para aquele homem que destoava completamente do ambiente luxuoso. João caminhou pelo corredor central entre as mesas, seus olhos fixos em Mariana. Ela o reconheceu imediatamente, mesmo depois de todos esses anos.
O formato dos olhos, o jeito de andar, a cor dos cabelos já grisalhos, tudo era exatamente como ela se lembrava de sua infância. Pai? Ela sussurrou, mas sua voz estava tão baixa que apenas Helena, que estava ao seu lado, conseguiu ouvir. Rafael se posicionou na frente de Mariana, como se quisesse protegê-la daquele intruso. Quem é você? Como entrou aqui? Ele perguntou com autoridade. João parou a alguns metros de distância e olhou diretamente para Rafael. Meu nome é João Silva, ele disse com voz calma, mas firme. E eu vim porque descobri que minha filha estava sendo humilhada no dia do próprio casamento. Sua filha? Rafael riu com deboche. O jardineiro finalmente apareceu? João não demonstrou nenhuma reação à provocação. Em vez disso, seus olhos procuraram Carlos no meio da multidão. Olá, Sr. Carlos, ele disse. Faz tempo que não nos vemos. Carlos empalideceu visivelmente. Verônica notou a reação do marido e se aproximou dele. Você conhece esse homem? Ela perguntou baixinho. João trabalhou para nossa família por muitos anos. Carlos respondeu hesitante. Era nosso jardineiro. Era muito mais que jardineiro. João corrigiu, sem tirar os olhos de Carlos. Eu cuidava de toda a manutenção da mansão e via muitas coisas que não deveria ter visto. A tensão no ar se tornou palpável. Carlos começou a suar mesmo com o ar-condicionado ligado. Rafael, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, continuou agressivo. Então é isso? O jardineiro veio tentar defender a filha mentirosa? João finalmente olhou para Rafael. Mentirosa? Ele repetiu. Meu jovem, eu acho que você não sabe nem metade da verdade sobre o que está acontecendo aqui. A verdade é que sua filha tentou me enganar com uma gravidez falsa. Rafael ergueu o teste de paternidade. Está aqui o resultado do laboratório. João olhou para o papel e depois de volta para Rafael. E você tem certeza de que esse papel é verdadeiro? É claro que é verdadeiro. Verônica se intrometeu. Foi feito no melhor laboratório da cidade. João sorriu de um jeito que não chegou aos olhos. Senhora Verônica, ele disse, a senhora se lembra de mim? Verônica olhou mais atentamente para o homem e assentiu relutantemente. Você trabalhava na nossa casa, ela disse com desdém. Trabalhei durante 15 anos, João confirmou. E durante esses 15 anos, eu ouvi muitas conversas interessantes, principalmente as que vocês achavam que ninguém estava escutando. Carlos tentou interromper. João, acho melhor você ir embora. Este não é o lugar nem a hora. Pelo contrário, Sr. Carlos, João respondeu. Acho que é exatamente o lugar e a hora certas. Ele se dirigiu aos convidados presentes. Senhores e senhoras, vocês estão presenciando uma injustiça baseada em mentiras. E eu tenho a obrigação moral de revelar a verdade. Rafael estava ficando impaciente. Que verdade? Do que você está falando? João tirou um envelope amarelado do bolso da calça. Estou falando sobre este teste de paternidade verdadeiro. Ele mostrou o envelope. O que foi feito com uma amostra de cabelo que eu consegui do Rafael sem que ele soubesse há 3 meses. O impacto da declaração foi como um raio. Mariana arregalou os olhos. Rafael ficou boquiaberto e Verônica emitiu um som estrangulado. Isso é impossível, Verônica disse. Como você conseguiu? Senhora, eu trabalhei na casa de vocês por 15 anos, João explicou calmamente. Sei onde vocês guardam tudo. Conheço todos os cômodos, todos os hábitos. Conseguir uma amostra de cabelo do Rafael foi a parte mais fácil. Carlos tentou tomar o controle da situação. Mesmo que isso seja verdade, você não tinha direito de fazer um teste sem autorização. Assim como vocês não tinham o direito de falsificar um teste para destruir minha filha, João replicou. Rafael sentiu o chão desabar sob seus pés. Falsificar? Do que você está falando? João abriu seu envelope e tirou os papéis de dentro. Este teste foi feito em um laboratório independente, ele disse. O resultado confirma com 99,9% de certeza que você é o pai da criança que Mariana está esperando. Um murmúrio chocado se espalhou pelo salão. Várias pessoas se levantaram para tentar enxergar melhor os papéis. Mariana sentiu uma mistura de alívio e confusão.
Ela sempre soube que Rafael era o pai, mas como explicar a discrepância entre os dois testes? Rafael arrancou os papéis das mãos de João. Deixe-me ver isso, ele disse, estudando os documentos atentamente. João deixou que ele analisasse e depois se dirigiu a Carlos. Quer que eu conte para todo mundo como vocês falsificaram o primeiro teste? Você está louco. Carlos respondeu, mas sua voz tremiu. Estou louco? João sorriu. Então talvez os senhores queiram explicar por que eu tenho uma gravação da conversa entre vocês dois, planejando exatamente isso. Silêncio absoluto tomou conta do salão. Até mesmo as crianças pareciam sentir que algo muito sério estava acontecendo. João tirou um pequeno gravador digital do bolso. Tecnologia moderna é uma coisa interessante, ele disse. Permite que pessoas como eu consigam evidências de crimes que pessoas como vocês cometem. Que crimes? Rafael perguntou, ainda confuso. Crime de falsificação de documento, João respondeu. Crime de difamação. E alguns outros que descobri durante meus anos trabalhando para sua família. Verônica tentou se aproximar de João. Quanto você quer para ir embora e esquecer tudo isso? Senhora Verônica, João respondeu com dignidade. Nem todo mundo tem preço. Carlos sussurrou algo no ouvido da esposa, que ficou ainda mais pálida. Rafael, ainda segurando os dois testes, olhou alternativamente para os papéis e para seus pais. Alguém vai me explicar o que está acontecendo aqui? Ele exigiu. João olhou para Mariana, que estava sentada em silêncio, ainda processando tudo o que estava ouvindo. Mariana, ele disse suavemente, você tem o direito de saber por que eu abandonei você quando criança. Ela ergueu os olhos para ele, e pela primeira vez em anos, João viu novamente a menininha de 5 anos que costumava brincar no jardim da casa onde ele trabalhava. Eu não abandonei você porque não te amava, ele continuou. Eu abandonei porque descobri algo sobre a família Mendonça que colocaria nossa vida em perigo se eu continuasse trabalhando para eles. Chega, Carlos gritou. Você já fez confusão demais, vão chamar a segurança. Não vão chamar segurança nenhuma. Uma nova voz se fez ouvir. Dr. Fernando Almeida, advogado da família Mendonça há mais de 20 anos, se levantou de uma das mesas dos fundos. Era um homem de 60 anos, respeitado em toda São Paulo por sua integridade profissional. Dr. Fernando, Carlos tentou sorrir. O senhor pode resolver essa situação, não pode? Fernando caminhou até o centro do salão, onde todos os protagonistas do drama estavam reunidos. Carlos, ele disse com seriedade, eu avisei você sobre as consequências de seguir em frente com esse plano. Rafael olhou para o advogado da família. Doutor Fernando, que plano? Fernando suspirou profundamente antes de responder. Rafael, seu pai e sua mãe me procuraram há 2 semanas, pedindo para eu ajudar a falsificar um teste de paternidade. O impacto da confissão foi devastador. Rafael cambaleou e teve que se apoiar em uma cadeira próxima. Isso não pode ser verdade, ele murmurou. Eu me recusei terminantemente a participar de qualquer esquema. Fernando continuou, e avisei que isso poderia ter consequências criminais. Mas, aparentemente, eles decidiram seguir em frente mesmo assim. Verônica tentou se defender. Nós só queríamos proteger nosso filho dessa aventureira. Aventureira? João se voltou para ela. Senhora, sua família que está cheia de aventuras ilegais. Ele se dirigiu aos convidados. Durante os 15 anos que trabalhei para os Mendonça, eu presenciei sonegação de impostos, suborno a fiscais da prefeitura, uso de material de construção de qualidade inferior ao que era prometido aos clientes e falsificação de documentos em obras públicas. Carlos ficou vermelho de raiva. Você não pode provar nada disso. Posso sim, João respondeu calmamente, porque eu guardei evidências de tudo durante todos esses anos. Rafael estava em estado de choque. Tudo o que ele acreditava sobre sua família estava desmoronando diante de seus olhos. Pai, por que você fez isso? Ele perguntou aos pais. Carlos tentou justificar. Nós fizemos para proteger você, filho. Essa menina ia destruir seu futuro. Mentindo sobre o teste de paternidade, Rafael gritou. Fazendo eu humilhar minha esposa grávida na frente de todo mundo? Ela não é sua esposa,
Verônica tentou argumentar. Vocês podem anular esse casamento baseado na fraude. A única fraude aqui foi a de vocês, João disse. E agora toda essa gente é testemunha disso. Dr. Fernando se aproximou de Rafael. Meu filho, eu sinto muito por você estar descobrindo tudo isso dessa forma, mas eu tenho a obrigação ética de informar que pretendo reportar às autoridades competentes tudo o que presenciei aqui hoje. Rafael olhou para Mariana, que estava sentada em silêncio, uma mão na barriga e lágrimas escorrendo pelo rosto. Mariana, ele disse suavemente, você pode me perdoar? Ela olhou para ele e, por um momento, foi como se não houvesse mais ninguém no salão além deles dois. Rafael, ela respondeu com a voz embargada, você acreditou na palavra dos seus pais em vez de acreditar em mim? Você me humilhou na frente de todas essas pessoas no dia do nosso casamento. Eu sei. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Eu sei que fui terrível, mas eu juro que não sabia sobre a falsificação. João observou a cena e sentiu uma mistura de proteção paternal e satisfação por ver a verdade finalmente sendo revelada. Mariana, ele disse, a decisão é sua. Mas eu quero que você saiba que, se escolher recomeçar, eu vou estar aqui para te ajudar. Sei que não posso recuperar os anos perdidos, mas posso tentar ser o pai que deveria ter sido. Padre Antônio, que havia observado tudo em silêncio, se aproximou do grupo. Meus filhos, ele disse, talvez seja melhor continuarmos essa conversa em um ambiente mais privado. Os convidados estão claramente desconfortáveis. Rafael olhou ao redor e percebeu que muitas pessoas estavam gravando com os celulares. A situação estava se tornando um espetáculo público que seria comentado por semanas. O padre está certo, ele disse. Podemos pedir para os convidados se retirarem? Não, João disse firmemente. Essas pessoas vieram aqui para um casamento e merecem saber que tipo de família vocês realmente são. Ele se dirigiu aos convidados. Senhores e senhoras, vocês vieram aqui achando que iam comemorar a união de duas pessoas. Mas, em vez disso, assistiram a uma família rica tentar destruir uma moça honesta, baseado em mentiras e falsificações. Murmúrios se espalharam entre os presentes. Algumas pessoas começaram a sair discretamente, mas a maioria ficou, fascinada pelo desenrolar dos acontecimentos. Carlos tentou mais uma vez tomar o controle. Chega de circo! Todos vocês podem se retirar. A festa acabou. A festa só acabou quando a verdade for completamente revelada, João replicou. Ele tirou mais papéis do bolso. Carlos Mendonça, ele disse em voz alta, você gostaria de explicar para todos aqui presentes por que sua empresa está sendo investigada pela Receita Federal por sonegação de impostos? Carlos ficou lívido. Você não sabe nada sobre minha empresa. Sei mais do que você imagina, João respondeu. Principalmente sobre as obras da prefeitura onde vocês usaram material de segunda linha e cobraram preço de primeira. Fernando balançou a cabeça tristemente. Carlos, você deveria ter me escutado quando avisei sobre os riscos dessas práticas. Rafael estava completamente perdido. Doutor Fernando, meu pai realmente fez tudo isso? Rafael, Fernando respondeu com pesar. Seu pai construiu um império baseado em práticas questionáveis, e agora tudo isso pode vir à tona. Verônica tentou mais uma vez desviar a atenção. Isso não tem nada a ver com o casamento do meu filho. Vocês estão misturando as coisas. Tem tudo a ver, João disse. Porque vocês falsificaram o teste de paternidade para impedir que Mariana se tornasse parte desta família e descobrisse todos esses segredos. A revelação caiu como uma bomba sobre os presentes. Finalmente, as peças do quebra-cabeças estavam se encaixando. Rafael se levantou e encarou os pais. Vocês falsificaram o teste para se livrar da Mariana porque tinham medo que ela descobrisse sobre os negócios ilegais? Carlos não respondeu, mas sua expressão confirmou tudo. Verônica tentou justificar. Nós só queríamos proteger nossa família. Proteger? Rafael gritou. Vocês quase destruíram minha vida. Quase me fizeram perder a mulher que amo e meu filho. Mariana olhou para Rafael surpresa.
Era a primeira vez que ele dizia que a amava desde que haviam se conhecido. Rafael, ela disse suavemente, você realmente me ama? Ele se ajoelhou novamente ao lado dela. Mariana, eu te amo desde o primeiro dia que te vi. E quando meus pais mostraram aquele teste, meu mundo desabou. Eu não conseguia entender como você poderia ter me traído. Mas você deveria ter confiado em mim, ela respondeu. Deveria ter conversado comigo antes de me humilhar na frente de todos. Eu sei, ele disse com lágrimas nos olhos. Eu fui um covarde. Deixei meus pais me manipularem. João observou a conversa entre os dois e depois se dirigiu a Carlos. Senhor Carlos, eu tenho uma proposta para fazer. Que proposta? Carlos perguntou desconfiado. O senhor confessa publicamente que falsificou o teste de paternidade, pede desculpas para minha filha e eu não entrego as evidências dos seus crimes para as autoridades. Isso é chantagem, Verônica exclamou. Não, João respondeu calmamente. Isso é justiça. Dr. Fernando se posicionou. João, mesmo que Carlos confesse sobre o teste, eu ainda tenho a obrigação ética de reportar o que sei sobre as outras irregularidades. Eu entendo, doutor, João respondeu. Mas pelo menos minha filha terá o pedido de desculpas que merece. Rafael se levantou e encarou o pai. Pai, você vai fazer isso. Vai confessar que falsificou o teste e vai pedir desculpas para minha esposa. Eu não vou fazer nada disso, Carlos respondeu teimosamente. Então, eu vou fazer, Rafael anunciou. Ele se dirigiu aos convidados. Senhores e senhoras, eu peço perdão por tê-los submetido a essa situação constrangedora. Meus pais falsificaram um teste de paternidade para me fazer acreditar que minha esposa havia me traído. O murmúrio entre os convidados se intensificou. Mariana Silva Mendonça é uma mulher honesta e íntegra. Rafael continuou. O bebê que ela está esperando é meu filho, e eu tenho orgulho disso. Mariana sentiu o coração acelerar ao ouvir Rafael defendê-la publicamente. Além disso, Rafael prosseguiu, eu me recuso a fazer parte de uma família que constrói sua riqueza baseada em mentiras e crimes. Carlos ficou furioso. Rafael, você não sabe o que está falando. Sem nossa empresa, você não tem nada. Prefiro não ter nada e ter minha dignidade, Rafael respondeu. Do que ter tudo e ser cúmplice dos seus crimes. Verônica tentou mais uma vez. Rafael, meu filho, você está sendo manipulado por essa família de pobres. Mãe, Rafael disse com firmeza, a única manipulação que houve aqui foi a de vocês. João se aproximou de Rafael. Meu jovem, eu admiro sua coragem. Não é fácil se posicionar contra a própria família. O senhor fez a mesma coisa, Rafael respondeu. Arriscou tudo para proteger sua filha. E voltaria a fazer se fosse necessário, João confirmou. Mariana finalmente se levantou da cadeira. A conversa tinha durado tanto tempo que suas pernas já estavam dormentes. Pai, ela disse olhando para João, por que você não me procurou todos esses anos? João suspirou profundamente. Porque eu sabia que os Mendonça eram perigosos. E enquanto eu mantivesse distância de você, eles não teriam motivo para te fazer mal. Mas você ficou de olho na minha vida? Sempre, ele respondeu. Eu sabia onde você morava, onde estudava, onde trabalhava. E quando descobri que você estava namorando o Rafael, comecei a me preocupar. Por que não me avisou? Porque você estava feliz, João explicou. E eu achei que talvez ele fosse diferente dos pais. Mas quando soube que eles estavam planejando falsificar o teste de paternidade, não pude mais ficar de braços cruzados. Dr. Fernando interrompeu a conversa. Pessoal, eu odeio interromper esse momento, mas acho que precisamos resolver algumas questões legais. Rafael se virou para o advogado. Que questões? Primeiro, sobre o acordo pré-nupcial que vocês assinaram, Fernando explicou. Se foi baseado em informações falsas, ele pode ser anulado. E segundo? Mariana perguntou. Segundo, sobre as evidências que João tem contra a empresa Mendonça. Isso vai gerar uma investigação que pode levar anos. Carlos, que havia ficado calado nos últimos minutos, finalmente falou. Fernando, que tipo de acordo poderíamos fazer? Carlos. Fernando respondeu severamente.
Neste ponto, não há muito espaço para acordos. As evidências são muito sérias. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando, Padre Antônio, que havia observado toda a discussão, se aproximou novamente. Meus filhos, talvez seja a hora de pensarmos em perdão e reconciliação. Perdão? João riu amargamente. Padre, essas pessoas quase destruíram minha filha. Eu entendo sua raiva, João, o padre respondeu. Mas vocês são uma família agora, por causa do bebê que está chegando. Rafael olhou para Mariana. Mariana, você acha que consegue me perdoar? Ela ficou em silêncio por alguns momentos, pensando em tudo o que havia acontecido. Rafael, ela finalmente disse, você me magoou muito, mas eu entendo que você também foi enganado pelos seus pais. Isso quer dizer que você me perdoa? Quer dizer que estou disposta a tentar, ela respondeu. Mas com uma condição. Qual condição? Você corta todos os laços com sua família até que eles assumam a responsabilidade pelo que fizeram. Rafael olhou para os pais e depois de volta para Mariana. Aceito sua condição. Carlos explodiu. Rafael, você não pode fazer isso. Somos sua família. Família não faz o que vocês fizeram, Rafael respondeu. Família protege, não destrói. Verônica começou a chorar. Rafael, você é nosso único filho. Não pode nos abandonar. Mãe, vocês que me abandonaram quando escolheram a ganância em vez da verdade. João observou a determinação de Rafael e sentiu um respeito crescente pelo rapaz. Rafael, ele disse, se você realmente quer recomeçar, eu posso te ajudar. Como? Eu tenho algumas economias guardadas, João explicou. Não é muito, mas é suficiente para vocês começarem uma vida longe daqui. Pai, Mariana interrompeu, você não precisa fazer isso. Preciso, sim, ele respondeu. Tenho 15 anos de ausência para compensar. Rafael ficou emocionado. Senhor João, eu não posso aceitar seu dinheiro. Não é meu dinheiro, João sorriu. É o dinheiro do meu futuro neto. A resposta arrancou um sorriso de Mariana pela primeira vez desde que toda aquela confusão havia começado. Dr. Fernando interrompeu novamente. Pessoal, odeio ser o chato, mas realmente precisamos resolver as questões legais hoje ainda. Que questões exatamente? Rafael perguntou. Primeiro, vocês precisam decidir se querem manter o casamento ou se preferem anular baseado na fraude dos seus pais. Rafael e Mariana se entreolharam. Eu quero manter o casamento, Rafael disse. Se a Mariana também quiser. Eu também quero, ela respondeu. Mas queremos recomeçar longe daqui. E segundo, Fernando continuou, sobre as evidências contra a empresa Mendonça, eu preciso saber se o João realmente pretende entregá-las às autoridades. João olhou para Carlos. Isso depende. Se ele confessar publicamente que falsificou o teste e pedir desculpas para minha filha, eu entrego as evidências diretamente para ele. O que ele fizer com elas depois é problema dele. Carlos ficou em silêncio, pesando suas opções. E se eu não confessar? Ele perguntou. Então eu entrego tudo para a Receita Federal, para o Ministério Público e para todos os órgãos competentes amanhã mesmo, João respondeu. Carlos olhou para a esposa, que estava pálida e tremendo. Verônica, o que você acha? Eu acho que não temos escolha, ela respondeu em voz baixa. Carlos suspirou profundamente e se dirigiu aos convidados que ainda estavam presentes. Senhores e senhoras, ele começou com dificuldade. Eu venho aqui confessar que minha esposa e eu cometemos um erro terrível. O silêncio no salão era absoluto. Nós falsificamos um teste de paternidade para tentar impedir o casamento do nosso filho com Mariana. Ele continuou. Fizemos isso porque tínhamos medo que ela descobrisse coisas sobre nossa empresa que preferíamos manter em segredo. Murmúrios chocados se espalharam entre os convidados. Mariana Silva Mendonça. Carlos se virou para ela. Eu peço suas desculpas mais sinceras. Você é uma moça honesta e não merecia ser tratada desta forma.
Mariana assentiu com a cabeça, mas não disse nada. Verônica, com lágrimas nos olhos, também se aproximou. Mariana, eu também peço perdão. Deixei meu preconceito e minha arrogância falarem mais alto que a razão. Eu aceito as desculpas de vocês, Mariana respondeu diplomaticamente, mas isso não muda o fato de que vocês quase destruíram minha vida. João tirou um envelope marrom do bolso e entregou para Carlos. Como prometido, aqui estão as evidências. O que você fizer com elas é problema seu. Carlos pegou o envelope com mãos trêmulas. O que tem aqui exatamente? Fotos de documentos falsificados, gravações de conversas comprometedoras, evidências de sonegação fiscal e uma lista completa de todas as irregularidades que presenciei durante os 15 anos que trabalhei para vocês. Carlos olhou para o envelope como se fosse uma bomba. E se eu entregar tudo isso voluntariamente às autoridades? Aí talvez você consiga um acordo de delação premiada, Dr. Fernando sugeriu. Seria melhor do que esperar ser descoberto. Rafael observou toda aquela negociação e se sentiu aliviado por estar se afastando daquela vida de corrupção. Mariana, ele disse, você está pronta para irmos embora? Para onde? Para qualquer lugar onde possamos recomeçar honestamente. João se aproximou dos dois. Eu tenho uma pequena casa em Campos do Jordão. Vocês podem ficar lá até se organizarem. Pai, você tem certeza? Mariana perguntou. Tenho, ele respondeu. É o mínimo que posso fazer pelos meus filhos. Rafael ficou emocionado ao ser chamado de filho. Senhor João, eu prometo que vou cuidar bem da Mariana e do bebê. Eu sei que vai, João respondeu. Porque se não cuidar, vai ter que se explicar comigo. A resposta arrancou risos dos dois, quebrando pouco da tensão que ainda pairava no ar. Padre Antônio se aproximou do grupo. Meus filhos, vocês gostariam que eu fizesse uma bênção para vocês antes de partirem? Sim, padre, Mariana respondeu. Acho que precisamos de toda a ajuda divina possível. O padre fez uma oração rápida, pedindo proteção e prosperidade para a nova família que estava se formando. Quando terminou, João se dirigiu aos convidados. Senhores e senhoras, muito obrigado por presenciarem a revelação da verdade hoje. Espero que vocês levem desta experiência a lição de que nem todo o dinheiro do mundo vale mais que a honestidade. Algumas pessoas aplaudiram, outras permaneceram em silêncio constrangedor. Rafael pegou a mão de Mariana. Você está pronta para começarmos nossa vida juntos de verdade? Estou, ela respondeu. Mas primeiro eu gostaria de falar com a dona Helena. Helena, que havia observado tudo em silêncio durante a maior parte do tempo, se aproximou com lágrimas nos olhos. Minha filha, eu sinto muito por não ter te contado a verdade sobre seu pai. Dona Helena, Mariana abraçou a mulher que a havia criado. A senhora fez o melhor que podia na época. Eu entendo isso agora. Você vai me visitar em Campos do Jordão? Claro que vou, Helena respondeu. E vou ajudar a cuidar do meu netinho quando ele nascer. Rafael olhou para os pais uma última vez. Pai, mãe, eu espero que vocês usem essa oportunidade para mudar de vida. Ainda estão em tempo. Carlos assentiu tristemente. Rafael, eu espero que um dia você possa nos perdoar. Eu espero isso também, Rafael respondeu. Mas vai levar tempo. João se dirigiu aos noivos. Vocês querem ir embora agora ou preferem esperar até amanhã? Queremos ir agora. Mariana respondeu. Não consigo mais ficar neste lugar. Então vamos, Rafael disse. Não temos nada para levar mesmo. Como assim não tem nada para levar? Verônica perguntou. Mãe, tudo que temos aqui foi comprado com dinheiro sujo, Rafael explicou. Preferimos começar do zero. João sorriu orgulhoso. É assim que se fala, meu filho. Os três se dirigiram para a saída do salão, seguidos pelos olhares curiosos dos convidados que ainda permaneciam ali. Na porta, Rafael se virou uma última vez. Doutor Fernando, o senhor pode cuidar dos trâmites legais para nós? Claro, Rafael, Fernando respondeu. Eu envio os documentos para vocês em Campos do Jordão. Obrigado, Rafael acenou. Pelo menos uma pessoa desta família ainda tem integridade. Fernando assentiu tristemente e observou os três saindo do salão.
Carlos e Verônica ficaram sozinhos no meio do salão praticamente vazio, segurando o envelope com as evidências de seus crimes. "O que vamos fazer agora?" Verônica perguntou. "Vamos fazer o que devíamos ter feito há muito tempo." Carlos respondeu. "Vamos contar a verdade e tentar corrigir nossos erros." Do lado de fora do salão, João, Rafael e Mariana entraram no carro simples de João, um Ford Ka branco de 10 anos. "Pai," Mariana disse, "eu quero que você saiba que não guardo rancor por você ter me abandonado quando criança." "Obrigado, filha," João respondeu com a voz embargada. "Isso significa muito para mim." "E eu quero que vocês saibam," Rafael acrescentou, "que estou feliz por finalmente fazer parte de uma família de verdade." Mariana segurou a mão de Rafael e apoiou a cabeça no ombro dele. "Acha que vamos conseguir ser felizes?" "Vamos sim," Rafael respondeu, "porque agora temos algo que meus pais nunca tiveram." "O quê?" "Verdade, amor e honestidade." João olhou para o casal pelo retrovisor e sorriu. "E um avô babão para ajudar a cuidar do netinho." Os três riram, e pela primeira vez em muito tempo, Mariana se sentiu verdadeiramente feliz. A viagem para Campos do Jordão demorou cerca de 2 horas. Durante o trajeto, João contou para Mariana sobre sua vida nos últimos anos, Rafael falou sobre seus planos para o futuro e Mariana compartilhou suas expectativas para a chegada do bebê. Quando chegaram à pequena casa de João, uma construção simples, mas bem cuidada, com um jardim cheio de flores, Mariana sentiu que finalmente havia encontrado seu lar. "É aqui que vamos morar?" ela perguntou. "É aqui que vamos recomeçar," Rafael respondeu, pegando sua mão. João abriu a porta da casa. "Bem-vindos ao seu novo lar." A casa era pequena, mas aconchegante. Tinha 2 quartos, uma sala modesta, uma cozinha simples e um banheiro. Nada que se comparasse ao luxo ao qual Rafael estava acostumado, mas ele nunca havia se sentido tão em casa em sua vida. "Pai," Mariana disse, "esta casa é perfeita." "O quarto maior é de vocês," João explicou. "Eu fico no menor, e quando o bebê nascer, podemos transformar parte da sala em um quartinho para ele." Rafael olhou ao redor com admiração. "Senhor João, como podemos agradecer tudo isso?" "Sendo felizes," João respondeu. "É só isso que eu quero." Naquela noite, os três jantaram juntos pela primeira vez. João havia preparado uma refeição simples, arroz, feijão, frango assado e salada, mas para Mariana e Rafael foi a melhor comida que já haviam provado. "Sabe," Rafael disse durante o jantar, "eu nunca havia sentido o gosto de uma comida feita com amor." "É diferente, não é?" João sorriu. "Quando você cozinha para as pessoas que ama, o tempero muda." Mariana segurou a barriga. "Acho que o bebê está gostando também, ele não para de se mexer." Rafael apoiou a mão na barriga da esposa. "Oi, filho, aqui é o papai. Estamos ansiosos para te conhecer." João observou a cena e sentiu o coração se aquecer. Finalmente, havia uma família de verdade naquela casa. Após o jantar, Rafael insistiu em lavar a louça, mesmo com João protestando. "Senhor João," Rafael disse enquanto enxaguava os pratos, "eu quero fazer minha parte. Não quero ser um peso para vocês." "Você não é um peso, meu filho," João respondeu. "Mas admiro sua atitude." Mariana, que estava sentada à mesa observando os dois, se sentiu emocionada ao ver como rapidamente Rafael havia se adaptado à vida simples. "Rafael," ela disse, "você não sente falta do luxo da sua antiga vida?" "Não," ele respondeu sem hesitar. "Prefiro 1000 vezes uma vida simples com amor do que uma vida luxuosa baseada em mentiras." João assentiu aprovando. "É assim que se pensa, meu filho." Alguns dias depois, Dr. Fernando apareceu em Campos do Jordão com uma pilha de documentos. "Rafael," ele disse, "vim trazer as novidades legais." "Que novidades?" "Primeiro, o acordo pré-nupcial foi oficialmente anulado devido à fraude. Mariana tem direito à metade de todos os bens que vocês adquiriram juntos." "Que bens?" Rafael riu. "Nós não temos nada." "Na verdade, tem sim," Fernando explicou.
O apartamento onde vocês moravam em São Paulo estava no nome dos dois, e há uma conta bancária com algumas economias. Mariana ficou surpresa. Eu nem sabia dessa conta. Era para ser uma surpresa, Rafael explicou. Eu estava guardando dinheiro para quando o bebê nascesse. Fernando continuou. Segundo, sobre a empresa Mendonça. Seu pai decidiu confessar tudo às autoridades e está cooperando com a investigação. E o que vai acontecer com eles? Provavelmente vão pegar alguns anos de prisão em regime semiaberto, dependendo da quantidade de crimes que forem comprovados. Fernando explicou. Mas como estão cooperando, a pena pode ser menor. Rafael ficou triste ao saber que os pais poderiam ir para a prisão, mas sabia que era consequência dos próprios atos. E a empresa? Vai ser vendida para pagar as multas e indenizações. Fernando respondeu. Mas vocês não precisam se preocupar com isso. João, que estava ouvindo a conversa, perguntou. E as evidências que eu entreguei foram úteis? Muito úteis, Fernando confirmou. Foram fundamentais para que os promotores entendessem a extensão dos crimes. Algumas semanas depois, Mariana começou a sentir as primeiras contrações. Rafael a levou para o hospital local, onde ela deu à luz a um menino saudável de 3 quilos e 200 gramas. Como vamos chamá-lo? Rafael perguntou, segurando o filho nos braços. João Rafael, Mariana respondeu sem hesitar. João em homenagem ao meu pai, e Rafael em homenagem ao seu. João, que estava presente no quarto, começou a chorar. Filha, você tem certeza? Tenho, ela confirmou. Você merece essa homenagem. Rafael olhou para o sogro. Senhor João, o senhor aceita ser o padrinho do João Rafael? Seria uma honra, João respondeu emocionado. Quando voltaram para casa com o bebê, encontraram uma surpresa. Dona Helena estava lá, com uma mala na mão. Dona Helena, Mariana exclamou. O que a senhora está fazendo aqui? Vim ajudar a cuidar do meu netinho, ela respondeu sorrindo. Se vocês me deixarem, é claro. É claro que deixamos, Rafael disse. Esta casa é sua também. João se aproximou de Helena. Helena, muito obrigado por ter cuidado da Mariana todos esses anos. Você foi a mãe que eu não consegui ser. João, Helena respondeu, nós fizemos o melhor que pudemos. E olha como nossa menina se tornou uma mulher maravilhosa. Nos meses seguintes, a vida da pequena família foi se organizando. Rafael conseguiu um emprego como vendedor em uma loja de materiais de construção na cidade. Não ganhava muito, mas era um trabalho honesto. Mariana, depois que se recuperou do parto, começou a trabalhar meio período como secretária em um consultório médico local. João continuou trabalhando como jardineiro, mas agora apenas em casas da região, sem se afastar da família. E Helena se tornou a avó babona que o pequeno João Rafael poderia desejar. Sabe, Rafael disse uma noite, enquanto observavam o bebê dormindo. Eu nunca imaginei que pudesse ser tão feliz. Nem eu, Mariana concordou. Passei tanto tempo sonhando com uma vida de luxo que não percebi que a verdadeira riqueza estava nas pessoas que amamos. João, que estava sentado na poltrona ao lado, sorriu. Vocês aprenderam cedo uma lição que muita gente demora a vida inteira para entender. Que lição? Rafael perguntou. Que família não é sobre sangue ou dinheiro, João explicou. É sobre amor, respeito e lealdade. Helena, que estava tricotando roupinhas para o bebê, acrescentou. E sobre perdão. Vocês perdoaram uns aos outros quando poderiam ter guardado mágoa. Ainda bem que perdoamos, Mariana disse. Senão, o João Rafael não teria uma família tão unida. Algumas semanas depois, eles receberam uma visita inesperada. Carlos e Verônica Mendonça apareceram na porta da casa. Rafael atendeu a porta e ficou surpreso ao ver os pais. Pai? Mãe? O que vocês estão fazendo aqui? Viemos pedir para conhecer nosso neto, Carlos disse humildemente. Rafael olhou para Mariana, que estava amamentando o bebê na sala. Mariana, ele disse, meus pais estão aqui. Quer falar com eles? Mariana pensou por um momento e depois assentiu. Podem entrar. Carlos e Verônica entraram na casa simples,
e ficaram impressionados com o ambiente aconchegante. Oi, Mariana. Verônica disse hesitante. Como você está? Estou bem, Mariana respondeu cordialmente. E vocês? Estamos pagando pelos nossos erros, Carlos respondeu. Mas viemos aqui porque queríamos te pedir perdão pessoalmente. João, que estava na cozinha, veio para a sala. Carlos, Verônica. João? Carlos cumprimentou. Obrigado por não ter entregado as evidências antes de nos dar a chance de confessar. Todo mundo merece uma segunda chance, João respondeu. Verônica se aproximou de Mariana. Posso ver meu neto? Mariana hesitou por um momento, mas depois levantou o bebê para que a avó pudesse vê-lo. Este é o João Rafael. Verônica começou a chorar. Ele é lindo e se parece com o Rafael quando era bebê. Carlos também se emocionou ao ver o neto. Mariana, Rafael, vocês podem nos perdoar algum dia? Rafael e Mariana se entreolharam. Nós já perdoamos, Rafael disse, mas isso não significa que as coisas vão voltar a ser como antes. Nós entendemos, Carlos respondeu. Só queremos ter a chance de ser avós para este menino. Podem visitar quando quiserem, Mariana disse. Mas tem que ser com respeito. Claro, Verônica concordou. Nós aprendemos nossa lição. A visita durou cerca de 2 horas. Carlos e Verônica contaram que estavam fazendo terapia e tentando reconstruir suas vidas de forma honesta. E a empresa? Rafael perguntou. Foi vendida, Carlos explicou. O dinheiro foi usado para pagar as multas e indenizações. Sobraram algumas economias que queremos dividir com vocês. Nós não queremos esse dinheiro, Rafael disse. Então guardem para a educação do João Rafael, Carlos sugeriu. É o mínimo que podemos fazer. Depois que os pais de Rafael foram embora, a família se reuniu para jantar. Como vocês se sentiram com a visita? João perguntou. Foi estranho, Rafael admitiu, mas acho que foi importante para todos nós. Eles pareciam sinceros, Mariana acrescentou. Espero que realmente tenham mudado. O tempo vai mostrar, Helena disse sabiamente. Por enquanto, o importante é que nossa família está unida e feliz. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Os meses se passaram tranquilamente. João Rafael crescia saudável e feliz, cercado pelo amor de 4 adultos que se dedicavam completamente a ele. Rafael foi promovido na loja onde trabalhava e passou a ganhar um pouco mais. Mariana também conseguiu aumentar sua carga horária no consultório. Com as economias que conseguiram juntar, mais o dinheiro que Carlos havia deixado para o neto, eles conseguiram comprar a casa onde moravam com João. Agora esta casa é nossa mesmo, Mariana disse no dia em que assinaram a escritura. Nossa não, Rafael corrigiu. É nossa e do seu pai. Ele faz parte desta família tanto quanto nós. João ficou emocionado. Obrigado por me incluírem, meus filhos. Pai, Mariana disse, você nunca mais vai ficar sozinho. Esta é sua família agora. No primeiro aniversário de João Rafael, eles fizeram uma festa simples no quintal da casa. Convidaram apenas as pessoas mais próximas, Dona Helena, Carlos e Verônica, Padre Antônio e alguns vizinhos que haviam se tornado amigos. Olha só, Rafael disse enquanto observava o filho tentando dar os primeiros passos. 1 ano atrás, nossa vida era completamente diferente. Melhor ou pior? Mariana perguntou brincando. Infinitamente melhor, ele respondeu sem hesitar. Nós tínhamos muito dinheiro, mas não tínhamos amor verdadeiro. João se aproximou do casal. Vocês sabem que sou muito orgulhoso de vocês, não sabem? Por quê? Rafael perguntou. Porque vocês provaram que é possível recomeçar quando se tem coragem e amor, João explicou. Muita gente na situação de vocês teria escolhido o caminho mais fácil. O caminho mais fácil? Mariana perguntou. Ficar com o dinheiro sujo e fingir que nada havia acontecido, João esclareceu. Vocês escolheram a dignidade. Verônica, que estava brincando com o neto no chão, se aproximou. João, eu quero te agradecer por ter nos dado uma segunda chance. Verônica, João respondeu.
Todos nós merecemos uma segunda chance. O importante é não desperdiçá-la. Nós não vamos desperdiçar, Carlos acrescentou. Estamos construindo uma vida nova, baseada na honestidade. Padre Antônio, que havia chegado há pouco, pediu a atenção de todos. Meus queridos, gostaria de fazer uma oração de agradecimento por esta família que se reuniu através do amor e do perdão. Todos se juntaram em círculo, segurando as mãos, enquanto o padre agradecia a Deus pela transformação de suas vidas. Quando a oração terminou, João Rafael deu seus primeiros passos, saindo do colo de Verônica e caminhando em direção a Rafael. "Olha!" Mariana gritou. "Ele está andando!" Todos aplaudiram emocionados, enquanto o menino dava seus primeiros passos vacilantes. "É um sinal", Dona Helena disse. "Assim como o João Rafael está aprendendo a andar, nossa família está aprendendo a caminhar junta." Rafael pegou o filho no colo e o levantou. "Parabéns, campeão. Você escolheu o dia perfeito para dar seus primeiros passos." Mariana se aproximou e abraçou os dois. "Nossa família está completa." "Está sim." João concordou, abraçando os três. "E nada nem ninguém vai conseguir nos separar novamente." Alguns meses depois, Rafael recebeu uma proposta para abrir uma pequena loja de materiais de construção em sociedade com o patrão. Era uma oportunidade de crescer profissionalmente de forma honesta. "O que você acha?" ele perguntou a Mariana. "Acho que você deve aceitar", ela respondeu. "Você tem conhecimento do ramo e é uma pessoa confiável." "Mas vou precisar investir nossas economias", Rafael explicou. "Se der errado, perdemos tudo." "Se dermos errado, recomeçamos", Mariana disse. "Nós já provamos que conseguimos superar qualquer dificuldade quando estamos juntos." João apoiou a decisão. "Rafael, você aprendeu a diferença entre dinheiro honesto e dinheiro sujo. Tenho certeza de que vai se dar bem." Com o apoio da família, Rafael aceitou a proposta e se tornou sócio da loja. O negócio cresceu rapidamente porque ele tratava todos os clientes com honestidade e transparência. "Sabe qual é o segredo do sucesso?" ele disse a Mariana um dia, depois de fechar um contrato importante. "Qual?" "Tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados", Rafael explicou. "Meu pai nunca entendeu isso. Ele achava que sucesso era sobre enganar os outros." "Seu pai está aprendendo", Mariana disse. "Vi ele outro dia ajudando o seu Antônio, o vizinho, a consertar o telhado de graça." "Sério?" "Sério. E quando o seu Antônio quis pagar, ele disse que era um favor de vizinho." Rafael sorriu. "Talvez nunca seja tarde demais para mudar." A vida da família continuou melhorando gradualmente. Rafael expandiu a loja, Mariana foi promovida no consultório e João decidiu reduzir a carga de trabalho para passar mais tempo com o neto. "Pai", Mariana disse um dia, "você não quer parar de trabalhar como jardineiro? A gente tem condições de te sustentar agora." "Filha", João respondeu, "trabalhar me faz bem, mas obrigado pela preocupação." "Então pelo menos para de trabalhar todos os dias", Rafael sugeriu. "Trabalhe só 3 vezes por semana." "Isso eu posso aceitar", João concordou. Com mais tempo livre, João passou a se dedicar ao neto. Ensinava João Rafael sobre plantas, contava histórias da sua infância e levava o menino para pescar no lago da cidade. "Vovô", o menino disse um dia, já com 2 anos e meio, "você é o melhor vovô do mundo." João ficou emocionado. "E você é o melhor neto do mundo. Por que o papai e a mamãe moram com você?" "Porque somos uma família", João explicou. "E famílias ficam juntas. Para sempre?" "Para sempre", João confirmou. Naquela noite, João contou a conversa para Rafael e Mariana. "Ele está entendendo que somos uma família", Mariana disse. "E está certo", Rafael acrescentou. "Nós somos uma família. Não importa se temos o mesmo sangue ou não." "Vocês sabem", João disse, "que estes últimos 3 anos foram os melhores da minha vida." "Por quê?", Mariana perguntou. "Porque eu finalmente entendi o que é ter uma família de verdade", João explicou. "Durante 15 anos, eu trabalhei para uma família rica que tinha tudo, mas não tinha amor. E agora eu tenho uma família que tem pouco dinheiro, mas muito amor. E é isso que vamos ensinar para o João Rafael", Rafael disse.
que riqueza não se mede em dinheiro. Se mede em amor, respeito e honestidade, Mariana completou. Alguns meses depois, eles receberam uma notícia que mudaria suas vidas novamente. Mariana descobriu que estava grávida do segundo filho. Sério? Rafael perguntou incrédulo. Sério, ela confirmou mostrando o teste de farmácia. Rafael a pegou no colo e rodou com ela pela sala. Nós vamos ter outro bebê. João Rafael, que estava brincando no chão, olhou para os pais. O que aconteceu? Você vai ter um irmãozinho ou irmãzinha, Mariana explicou. De verdade? De verdade, Rafael confirmou. O menino ficou pensativo por um momento. E onde o bebê vai dormir? A gente arruma um lugar, João disse entrando na sala. O que vocês acham de ampliar a casa? Ampliar como? Rafael perguntou. Podemos construir mais um quarto, João sugeriu. Eu conheço alguns pedreiros honestos que podem fazer o trabalho. Pai, isso vai custar caro, Mariana disse. Não tanto assim, João respondeu. E além do mais, vocês dois têm uma loja de materiais de construção. Devem conseguir um bom desconto. Todos riram da observação. É verdade, Rafael disse. E eu posso ajudar na construção nos fins de semana. Nós todos podemos ajudar, Mariana acrescentou. Vai ser um projeto da família. A reforma durou 3 meses. Rafael, João e até mesmo Carlos, que havia se oferecido para ajudar, trabalharam juntos para construir o novo quarto. Sabe, Carlos disse um dia, enquanto pintavam as paredes. Faz muito tempo que não trabalho com as próprias mãos. Como se sente? Rafael perguntou. Bem, Carlos respondeu. Cansado, mas bem. É uma sensação diferente de ganhar dinheiro honestamente. É a diferença entre construir e destruir, João acrescentou. Quando o quarto ficou pronto, Mariana já estava com 6 meses de gravidez. Ficou lindo, ela disse, admirando o trabalho dos homens. E feito com muito amor, Helena acrescentou. Este bebê vai nascer em uma casa cheia de amor. No final da gravidez, Mariana começou a trabalhar apenas meio período para se preparar para a chegada do segundo filho. Estou ansiosa e nervosa ao mesmo tempo, ela confessou a Rafael. Por quê? Porque com um filho já é difícil. Com 2 vai ser ainda mais complicado. Nós vamos dar conta, Rafael a tranquilizou. Somos uma equipe. Uma equipe de 5, Mariana corrigiu, incluindo João e Helena. É verdade. Rafael sorriu. Este bebê vai ter mais cuidadores do que sabe o que fazer. Quando Mariana entrou em trabalho de parto, toda a família se mobilizou. Rafael a levou para o hospital, João ficou cuidando de João Rafael e Helena preparou a casa para a chegada do novo membro. 5 horas depois, nasceu uma menina linda e saudável. Como vamos chamá-la? Rafael perguntou. Helena Maria, Mariana respondeu. Helena em homenagem à dona Helena e Maria em homenagem à minha mãe. Perfeito, Rafael concordou. Quando voltaram para casa com a bebê, João Rafael ficou encantado com a irmãzinha. Ela é pequeninha, ele observou. Você também era assim quando nasceu, Mariana explicou. Posso segurá-la? Pode sim, Rafael disse, ajudando o filho a segurar a irmã com cuidado. Helena, a avó, chorou ao ver a netinha recebendo seu nome. Mariana, eu não mereço essa homenagem. Merece sim, Mariana respondeu. A senhora foi minha segunda mãe, merece todas as homenagens do mundo. João observou a cena e se sentiu completo. Sua família havia crescido mais uma vez, e todos estavam unidos pelo amor. Agora sim, ele disse, nossa família está completa. Está mesmo, Rafael concordou. E eu não trocaria esta vida por nenhuma outra. Nos meses seguintes, a rotina da família se adaptou à presença de Helena Maria. João Rafael se revelou um irmão mais velho, protetor e carinhoso, sempre querendo ajudar a cuidar da irmã. Rafael e Mariana dividiram as responsabilidades do cuidado com os filhos, de forma que nenhum dos dois ficasse sobrecarregado. João e Helena competiam para ver quem mimava mais os netos, mas sempre de forma equilibrada e educativa. Sabe, Mariana disse uma noite, depois de colocar os 2 filhos para dormir. Eu nunca imaginei que poderia ser tão feliz. Nem eu, Rafael concordou. Quando penso em como nossa vida era antes, parece que era outra pessoa. Era mesmo, Mariana disse.
Éramos duas pessoas perdidas, tentando encontrar felicidade no lugar errado. E agora? Agora somos uma família de verdade. João apareceu na porta do quarto. Desculpem interromper, mas a Helena está pedindo mamá. Eu vou. Mariana se levantou. Não, Rafael disse. Deixa que eu vou. Você amamentou ela há pouco. Ela deve estar com cólica. Rafael foi cuidar da filha, e João se sentou na cama ao lado de Mariana. Pai, ela disse. Obrigada. Por quê? Por ter voltado para a minha vida. Por ter me protegido. Por ter tornado possível esta família. Filha, João respondeu emocionado. Obrigado você por me perdoar e me dar a chance de ser pai e avô. Nós nos perdoamos mutuamente, Mariana disse. E isso fez toda a diferença. Rafael voltou com Helena no colo. Era cólica mesmo. Ela já está melhor. Vem cá. Mariana estendeu os braços para receber a filha. Mamãe está aqui. João observou os dois cuidando da bebê e se sentiu orgulhoso. Vocês são pais maravilhosos. Aprendemos com os melhores, Rafael disse, se referindo a João e Helena. A verdade é que todos aprendemos juntos, João observou. Família é isso, aprender e crescer juntos. 2 anos depois, a loja de Rafael havia se tornado uma das mais respeitadas da região. Não era a maior, mas era conhecida pela honestidade e qualidade do atendimento. Sabe qual é meu maior orgulho? Rafael disse a Mariana um dia. Qual? Quando um cliente me diz que recomendou nossa loja para um amigo porque confia na gente. Confiança é algo que se conquista devagar e se perde rapidamente, Mariana observou. Exatamente. E nós trabalhamos todo dia para merecer essa confiança. Mariana havia sido promovida a gerente do consultório onde trabalhava. Sua dedicação e competência haviam impressionado os médicos que agora dependiam dela para quase tudo. Dr. Paulo, ela disse um dia ao chefe, obrigada pela oportunidade. Mariana, ele respondeu, você merece cada promoção que recebeu. Você é uma funcionária exemplar. Eu aprendi que trabalho bem feito é sua própria recompensa. Onde você aprendeu isso? Com minha família. Mariana sorriu. João continuava trabalhando como jardineiro 3 vezes por semana, mas agora era mais seletivo com os clientes. Só trabalhava para pessoas que o tratavam com respeito. Vovô, João Rafael perguntou um dia, por que você gosta de cuidar de plantas? Porque plantas são como pessoas, João explicou. Se você cuidar delas com carinho, elas crescem bonitas e fortes. E se não cuidar? Elas ficam doentes e podem até morrer. Como as pessoas. Exato. Por isso é importante cuidar bem das pessoas que amamos. Helena, agora com 72 anos, havia se tornado a matriarca da família. Era ela quem organizava os almoços de domingo, lembrava dos aniversários e dava conselhos quando alguém precisava. Dona Helena, Rafael disse um dia, a senhora é o coração desta família. Bobagem, ela respondeu, mas ficou claramente feliz com o elogio. Cada um de vocês é importante, mas a senhora é quem nos mantém unidos. Unidos vocês já estavam, Helena observou. Eu só ajudo a manter a organização. Carlos e Verônica haviam se tornado presença constante na vida da família. Visitavam pelo menos uma vez por semana e sempre traziam presentes simples, mas carinhosos para os netos. Vocês mudaram muito, Mariana disse um dia para os sogros. Precisávamos mudar, Verônica respondeu. A vida que levávamos antes não era vida. Era só aparência, Carlos acrescentou. Agora estamos aprendendo a viver de verdade. E como se sentem? Mais leves, Verônica disse. Não preciso mais fingir ser alguém que não sou. É isso que o dinheiro faz com as pessoas? Rafael perguntou. Não o dinheiro em si, Carlos explicou. Mas a ganância. Quando você só pensa em acumular, esquece de viver. E agora vocês estão vivendo? Agora estamos aprendendo a viver, Carlos corrigiu. Todo dia é um aprendizado. No 5º aniversário de João Rafael, a família decidiu fazer uma festa maior. Convidaram todos os amigos que haviam feito em Campos do Jordão, além dos parentes de São Paulo. Olha só, Rafael disse, observando a casa cheia de gente. 5 anos atrás, nós não tínhamos nenhum amigo verdadeiro.
E agora olha quanta gente querida, Mariana acrescentou. A diferença é que agora nós somos verdadeiros, João observou. E pessoas verdadeiras atraem pessoas verdadeiras. Durante a festa, João Rafael fez um discurso que emocionou a todos. Obrigado a todo mundo por vir na minha festa. Eu tenho a melhor família do mundo. Papai, mamãe, vovô João, vovó Helena, vovô Carlos, vovó Verônica e minha irmãzinha Helena. E vocês também são minha família, porque família não é só quem mora junto, é quem se gosta de verdade. Os adultos ficaram emocionados com a maturidade do menino. De onde ele tirou isso? Carlos perguntou. Do coração, Helena respondeu. Criança fala o que sente, sem filtro. E ele sente que tem uma família grande e unida, Mariana acrescentou. Padre Antônio, que também estava presente, pediu a palavra. Meus queridos, vocês são um exemplo de como o amor pode transformar vidas. Quando conheci esta família, vocês estavam fragmentados pela dor e pelas mentiras. Hoje, vocês são uma unidade sólida baseada na verdade e no perdão. Padre, Rafael disse, muito obrigado por ter nos acompanhado nesta jornada. Foi um privilégio, o padre respondeu. E tenho certeza de que Deus tem muitas bênçãos reservadas para vocês. Após a festa, quando todos os convidados foram embora, a família se reuniu na sala para conversar. Papai, Mariana disse a João, eu tenho uma pergunta que sempre quis fazer. Qual? O senhor se arrepende de ter abandonado a vida que tinha antes para nos proteger? João pensou por um momento. Filha, eu nunca tive uma vida antes. Eu tinha um trabalho, uma casa, algumas roupas. Mas vida mesmo só comecei a ter quando vocês me aceitaram de volta. Mas o senhor perdeu tantos anos. Não perdi nada, João interrompeu. Porque se eu não tivesse me afastado, talvez vocês não estivessem vivos hoje. Os Mendonça eram muito perigosos naquela época. Carlos, que estava presente, se intrometeu. João está certo. Nós éramos realmente perigosos. E você, João, foi muito inteligente em se afastar. Mas por que vocês mudaram? Helena perguntou. Porque quase perdemos nosso filho, Verônica respondeu. E percebemos que de nada adianta ter tudo se você não tem o amor da sua família. Foi preciso quase perder tudo para entendermos o que realmente importa. Carlos acrescentou. Rafael, que estava brincando no chão com os filhos, levantou a cabeça. Sabem o que eu acho mais incrível nesta história toda? O quê? Todos perguntaram. É que no final, todos nós ganhamos. Eu ganhei uma família verdadeira. Mariana ganhou o pai de volta. Vocês, pais, ganharam a chance de ser avós. João ganhou uma filha e netos. Helena ganhou uma família maior. E as crianças ganharam mais pessoas para amá-las. É verdade, Mariana concordou. Todo mundo saiu ganhando. Exceto a ganância, João observou. A ganância perdeu. E que bom que perdeu, Helena acrescentou. Lugar de ganância não é em família. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Rafael e Mariana ficaram conversando na varanda da casa. Você está feliz? Ele perguntou. Muito, ela respondeu. E você? Mais do que imaginei que fosse possível. Às vezes penso no que teria acontecido se seu pai não tivesse falsificado aquele teste. Provavelmente teríamos continuado vivendo uma mentira, Rafael refletiu. Eu nunca teria descoberto sobre os negócios sujos da empresa. Você nunca teria reencontrado seu pai e nossos filhos teriam crescido em um ambiente de falsidade. É estranho pensar que uma coisa tão ruim acabou sendo boa para nós. Não foi a falsificação que foi boa, Rafael explicou. Foi nossa reação a ela. Nós escolhemos a verdade em vez da mentira. E escolhemos o amor em vez do dinheiro. E escolhemos a família em vez do orgulho. Mariana se aconchegou no ombro de Rafael. Promete que vamos sempre fazer as escolhas certas? Prometo que vamos sempre tentar, Rafael respondeu. E quando erramos, vamos corrigir. Como uma família de verdade faz. Exatamente como uma família de verdade faz. Alguns meses depois, a família recebeu uma notícia que os deixou ansiosos e felizes ao mesmo tempo. Dr. Fernando apareceu com documentos mostrando que Carlos e Verônica haviam herdado uma pequena propriedade rural de um tio distante. É uma fazendinha pequena,
Fernando explicou. Mas tem potencial para a agricultura orgânica. E o que vocês querem fazer com ela? Rafael perguntou aos pais. Nós pensamos em transformá-la em um projeto familiar, Carlos disse. Um lugar onde todos nós possamos trabalhar juntos em algo produtivo e honesto. Como assim? Mariana se interessou. Agricultura orgânica, criação de galinhas caipiras, produção de mel, Verônica explicou. Coisas simples, mas que alimentam as pessoas de verdade. E vocês querem que nós participemos? Se vocês quiserem, Carlos respondeu. Seria uma forma de toda a família trabalhar junta por um objetivo comum. Rafael e Mariana se entreolharam e depois olharam para João e Helena. O que vocês acham? Rafael perguntou. Acho uma ideia interessante, João respondeu. Eu entendo de agricultura e seria bom ensinar isso para os netos. E eu adoraria ter um lugar maior para as crianças brincarem, Helena acrescentou. Mas nós não sabemos nada sobre agricultura, Mariana disse. Eu ensino, João se ofereceu. E podemos começar devagar, como um projeto de fim de semana. E, se der certo, podemos pensar em expandir, Carlos sugeriu. Depois de muito conversar, a família decidiu aceitar o desafio. Nos fins de semana, eles se reuniam na pequena propriedade para limpar o terreno, plantar hortaliças e aprender sobre agricultura sustentável. Sabe, Rafael disse um dia, depois de um sábado inteiro trabalhando na terra. Eu nunca pensei que fosse gostar tanto de trabalho físico. É diferente quando você trabalha por amor, João explicou. Não é só trabalho, é construir algo para sua família. E para as pessoas que vão comer nossos produtos, Mariana acrescentou. É bom saber que estamos produzindo comida saudável. João Rafael e Helena Maria adoravam os dias na fazenda. Corriam entre as plantas, ajudavam a alimentar as galinhas e aprendiam sobre a natureza. Vovô João Rafael perguntou um dia. As plantas sentem quando a gente gosta delas? Acho que sim, João respondeu. Por isso nossas plantas estão crescendo tão bonitas. E as galinhas também? As galinhas também. Animais e plantas sentem quando são tratados com carinho. Como as pessoas. Exato. Por isso é importante tratar todo mundo com carinho. 6 meses depois, a pequena produção da família já estava vendendo seus produtos na feira local de Campos do Jordão. Olha só, Mariana disse, contando o dinheiro do primeiro dia de vendas. Não é muito, mas foi ganho honestamente. E com muito trabalho, Rafael acrescentou, mostrando as mãos calejadas. Essas marcas são medalhas de honra, Carlos disse, comparando suas mãos com as do filho. Provam que nós trabalhamos de verdade. Verônica, que nunca havia trabalhado fisicamente na vida, descobriu que tinha talento para o atendimento ao público na feira. Senhora Verônica, uma cliente habitual disse, seus ovos são os melhores da feira. Obrigada, Verônica respondeu orgulhosa. São das galinhas mais bem cuidadas da região. Nota-se a diferença. É que criamos elas com amor, Verônica explicou, repetindo uma frase que havia aprendido com João. À noite, quando voltavam para casa, a família sempre conversava sobre o dia. Sabem qual é a diferença entre este trabalho e o que eu fazia antes? Carlos perguntou. Qual? Rafael quis saber. Antes, eu acordava pensando em como ganhar mais dinheiro. Agora, eu acordo pensando em como fazer um trabalho melhor. E qual sensação é melhor? Nem se compara, Carlos respondeu. Dormir com a consciência tranquila não tem preço. No final do primeiro ano de trabalho na fazenda, a família fez uma reunião para avaliar os resultados. Financeiramente, Fernando explicou, analisando as contas, vocês cobriram todos os custos e ainda tiveram um pequeno lucro. E emocionalmente? Helena perguntou. Emocionalmente foi o melhor ano das nossas vidas, Rafael respondeu sem hesitar. Por quê? Porque trabalhamos juntos por um objetivo comum, Mariana explicou. Cada um contribuiu com seus talentos. João com conhecimento de agricultura, Helena com organização, Rafael com administração, Mariana com contabilidade, Carlos com força física e Verônica com atendimento ao cliente. Rafael listou. E as crianças? João perguntou.
As crianças contribuíram com alegria e pureza. Helena respondeu. Eles nos lembraram porque vale a pena trabalhar. Naquela noite, depois do jantar, a família se reuniu na sala para conversar. Eu quero fazer um brinde, João disse, levantando seu copo de suco. A quê? Todos perguntaram. A nossa família, ele respondeu, que começou fragmentada e se tornou unida, que começou baseada em mentiras e se tornou baseada na verdade, que começou com pessoas perdidas e se tornou um exemplo de amor e perseverança. Todos levantaram seus copos. A nossa família. Rafael então se levantou. Eu também quero fazer um brinde. A quê? Ao meu sogro João, ele disse olhando para o homem que havia se tornado seu herói, que teve a coragem de enfrentar uma família poderosa para proteger sua filha, que abriu mão de anos ao lado dela para garantir que ela estivesse segura, e que quando foi necessário voltou para nos salvar de nós mesmos. João ficou emocionado. Rafael, você não precisa? Preciso sim, Rafael interrompeu. Você me ensinou o que é ser um homem de verdade. Não através de dinheiro ou poder, mas através de caráter e amor. Mariana também se levantou. E eu quero fazer um brinde à dona Helena, que me criou quando minha mãe morreu e meu pai se afastou, que me ensinou valores que nenhuma escola poderia ensinar, e que hoje é a avó mais babona e carinhosa que meus filhos poderiam ter. Helena começou a chorar. Meus filhos, vocês vão me fazer chorar. Não tem problema chorar, Carlos disse, levantando-se também. Eu quero fazer um brinde ao perdão. Perdão que esta família me deu quando eu não merecia. Perdão que me permitiu conhecer meus netos e tentar ser uma pessoa melhor. Verônica também se emocionou. E eu quero pedir perdão mais uma vez. Perdão por quase ter destruído a família mais linda que já conheci. E agradecer por ter recebido uma segunda chance de fazer parte dela. Quando todos terminaram de falar, ficaram em silêncio por alguns momentos, absorvendo a emoção do momento. Sabem, João Rafael disse, quebrando o silêncio, eu não entendo tudo que vocês estão falando, mas sei que nossa família é especial. Como você sabe? Rafael perguntou ao filho. Porque quando vou na escola e os outros meninos falam das famílias deles, sempre tem alguma coisa triste. Mas na nossa família todo mundo se gosta. E você gosta de todo mundo? Mariana perguntou. Gosto sim, até da Helena mesmo quando ela faz birra, o menino respondeu, fazendo todos rirem. Helena Maria, que estava no colo de Helena, começou a balbuciar como se quisesse participar da conversa. A Helena quer falar também, João Rafael disse. O que ela está falando? Verônica perguntou brincando. Ela está dizendo que ama todo mundo, o menino traduziu. Como você sabe? Porque eu entendo a língua de bebê. Todos riram e o clima ficou mais leve. Sabe, Rafael disse, este momento vai ficar para sempre na minha memória. Por quê? Porque é um momento perfeito. Toda a nossa família reunida feliz, em paz e com amor. E com a certeza de que construímos tudo isso com nossas próprias mãos, João acrescentou. Honestamente, Mariana completou. Com muito trabalho e dedicação, Carlos disse. E principalmente com amor, Helena finalizou. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Rafael e Mariana ficaram na varanda olhando as estrelas. Consegue acreditar em como nossa vida mudou? Ela perguntou. Às vezes parece um sonho, ele respondeu. Um sonho muito bom. Você se arrepende de alguma coisa? Rafael pensou por um momento. Me arrependo de ter demorado tanto para entender o que realmente importa na vida. Melhor tarde do que nunca. É verdade. E você? Se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de não ter procurado meu pai antes, Mariana respondeu. Perdemos tantos anos, mas recuperaram o tempo perdido. É verdade. E nossos filhos vão crescer conhecendo o avô. E que avô? Rafael sorriu. João Rafael adora o vovô João. E a Helena Maria também. Você viu como ela fica calma quando ele pega no colo? Crianças sentem quando alguém as ama de verdade. Como nós sentimos, Mariana disse, pegando a mão de Rafael. Como assim? Nós sentimos o amor verdadeiro um do outro. Por isso nossa família deu certo. E vai dar certo sempre,
Rafael prometeu. Sempre, Mariana concordou. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas curtindo a companhia um do outro e o som tranquilo da noite. Rafael, Mariana disse finalmente. Sim? Obrigada. Por quê? Por ter escolhido nossa família em vez do dinheiro dos seus pais, por ter tido coragem de recomeçar, por ser o marido e pai que vocês são. Mariana, Rafael respondeu. Eu é que tenho que agradecer, por ter me perdoado, por ter me dado a chance de ser uma pessoa melhor, por me dar uma família de verdade. Nós nos salvamos mutuamente, com a ajuda do seu pai, com a ajuda de todo mundo, Mariana corrigiu. Até seus pais ajudaram do jeito deles. Como assim? Se eles não tivessem falsificado aquele teste, talvez nós nunca tivéssemos descoberto a verdade sobre nossa família. É verdade, Rafael refletiu. No final, até as coisas ruins serviram para algo bom, porque transformamos as coisas ruins em lições, e as lições em crescimento, e o crescimento em amor. Fim da história. E aí, o que você achou dessa história de superação e amor familiar? Conseguiu sentir a emoção da Mariana sendo humilhada e depois vindos? Conta nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou e se você conhece alguma história parecida. Deixa seu like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes.